Boa noite. Meu nome é Alex Santana, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Falando sobre a cerâmica no tempo antigo e nos tempos atuais. Bom, agradecer a Gerdau pela oportunidade, através de IMEC, que estão na linha de frente, o governo de Minas Gerais também, e a cidade de Miguel Burnier, também, a todos que estão aqui. O meu trabalho, ele é um trabalho de muita raça, né? Eu tive dificuldade de entender e de propor a construção em peças de cerâmica quando eu comecei. E é por isso que eu tive vontade de falar sobre isso hoje. Nos tempos antigos, a gente tem registro de 9.000 anos antes de Cristo, na Ásia, sobre pessoas que tiveram necessidade de acolher água, no Egito também. E essa necessidade de acolher a água por alguém que não tem possibilidades, a gente já pensa em uma estrutura que não tinha condições, em pessoas pobres, né? A cerâmica, como observação, ela, em todo tempo, ela foi produzida e levada para frente por pessoas que não tinham condições, né? Por pessoas que militavam, que lutavam pela vida. Então, a cerâmica, ela, para mim hoje, ela é uma estrutura que possibilita chegar em vários lugares, né, que eram impossíveis de chegar, né? A cerâmica deu essa possibilidade para a gente, né? Pensando que a apropriação do barro, a criação dessas estruturas, de ter um copo para beber água, de ter uma tigela para colher alguma coisa para comer, isso veio de muito tempo atrás, né? Esses povos, eles tinham ali como possibilidade o barro onde eles pisavam, né? E como que queimava isso? Como que fazia aquela matéria que ainda era mole, ela tomar uma consistência firme, né? Daí veio o sol, né? O sol, ele curava ali, eles modelavam as peças, né? Uma tigela, alguma coisa para colher, nem tinha nome nessa época. Imagina, alguma coisa só para pegar água, alguma coisa que era tomada como colher para pegar a comida e levar até a boca, né? Aí foram surgindo essas tais peças que eram endurecidas pelo sol em uma temperatura de 50 graus, né? Imagina esse povo. Quando o Egito ele começou a se tornar elite, a gente vê o povo egípcio como um povo nobre, mas sempre foi tido como um povo que escravizava, é claro, e essa estrutura que escravizava era a mesma estrutura que formava as grandes elites, né? Que formava as grandes estruturas que também tinham ouro, mas também tinha muito barro, né? Imagina isso. As lápides das pessoas, dos líderes egípcios, né? Quem construía a partir do barro e do sol que curava todas aquelas peças. E hoje a gente tem várias possibilidades com barro que vieram desse tempo antigo e hoje ela vem para vários povos, né? Hoje a gente tem cerâmica do Vale de Jequitinhonha, cerâmica majaroara, a cerâmica indígena. São todas cerâmicas de tribos e de povos que vêm lutando em vários tempos, assim como nós mesmos, né? E hoje eles têm como como construção de trabalho, como possibilidade para as crianças que estão crescendo, para as pessoas que estão se formando, como fonte de renda cerâmica. E é isso que a gente traz hoje para Miguel Burnier. O meu trabalho,
ele é um trabalho de muita luta e eu não tinha nenhuma possibilidade, eu não via nenhuma possibilidade, porque os instrumentos, os equipamentos para cerâmica, eles são muito caros. Quando eu comecei era caro e hoje ainda é mais caro. Então, eu fui pegando registros desses povos antigos. O meu trabalho ele começou muito com pedaço de madeira. A gente usava madeira na época para fazer como bateia e criar ali uma tigela, pedaço de tijolo, né, para formar então como textura também, né, como sem equipamento, né, sem possibilidade para queimar, para assar, a gente começou a usar a estrutura de tijolo para curar as peças, para secar as peças, inclusive, né? Hoje em dia, com várias possibilidades que nenhuma dessas tribos tinham antes, a gente acaba criando uma forma de sobreexistir dos grupos, inclusive do grupo que é o Ateliê Escola Cerâmica Santana, né? A gente, sem muito equipamento, a gente estuda e vê as possibilidades de construção das peças que o mercado precisa, do que precisa ser construído, o que o público quer, né? Daí a gente consegue construir essas possibilidades. E a gente também pensa como um povo que luta, que é o povo que vem de muito tempo, em criar possibilidades para as crianças que estão crescendo. Através dessa construção de peças utilitárias e artistas de cerâmica, sem usar grandes equipamentos, com pouca estrutura. Criar cerâmica hoje em dia, se produzir cerâmica, ficou muito fácil, né? Com muitas possibilidades, mas que também é muito caro. O que esse trabalho ele tem de nobre? Ele chegou com uma possibilidade de trazer os grupos que precisavam de emprego, pessoas que precisavam de trabalho, pessoas que precisavam de renda. Se a gente vê as tribos indígenas produzindo, eles produzem para o consumo, eles precisam de ter as peças de cerâmica, eles precisam de acolher a comida, eles precisam, inclusive, de construir peças para serem almejadas nos templos. A cerâmica, que é uma cerâmica que é uma cerâmica egípcia também, ela é tida como uma cerâmica nobre. Os povos, eles construíam templos através do barro, com muita dificuldade, né, por causa do tempo de cura, do sol, do calor, né, eles construíam os templos e as esculturas para que fossem adoradas como deuses, né, tudo parte de um povo que luta e que lutou todo o tempo, né? A gente tem registro de caixões e lápides que foram construídas através da cerâmica. Então, a cerâmica, ela é um trabalho de um povo que luta e entregue para um povo nobre, digamos assim, né? A quem tem condição de pagar por aquilo em baixo custo, né? Ou seja, em todo tempo, o povo negro ele tem sido escravizado através de uma coisa que é ancestral, né? De muito tempo atrás, né? Essa capacidade de modelar, ela vem também junto com a capacidade de se automodelar, né? De sobreexistir
sobre épocas. As pessoas que eu disse que começaram a produzir essa cerâmica, né, há 9.000 anos atrás, elas se foram e deixaram a história dela para a gente continuar também trabalhando e sobreexistindo por épocas, tornando essa cerâmica como renda para as famílias viverem. Hoje em dia, o nosso espaço, o Ateliê Escola, que tem a proposta de ser o primeiro ateliê escola de cerâmica com formação de jovens dentro de uma vila de periferia, dentro de uma favela, né? Ele vem com uma possibilidade de geração de renda para os jovens, né? Ele vem com uma possibilidade de sobreexistência. As pessoas, as crianças, os jovens que fazem parte desse projeto, eles tinham como possibilidade as profissões padrões. A mãe era faxineira, o pai era pedreiro. Então, o que chegavam para esses meninos poxa, eu vou me tornar um pedreiro. Meu pai, ele constrói casas, né? Eu vou ajudar. E, fatalmente, eles iam para esse lugar. As meninas, elas cresciam, né, como a minha mãe, ela é doméstica, né? Ela faz faxina, eu também vou faxinar. Hoje, essa estrutura, que é um prédio que vocês foram visitar algum tempo atrás, né, ela gera possibilidades. Ela gera possibilidades de encontro com outros artistas, não só do ramo da cerâmica, mas da música, da literatura, da poesia. Então, é um espaço muito rico e que a cerâmica ela gerou. Né, ela vem com essa possibilidade de sobreexistência. Em todo tempo, esse curso que a gente está gestando aqui é um curso também de sobreexistência, de geração de renda e de possibilidades para os moradores de Miguel Burnier e para as localidades mais perto, né, de forma que não só a cerâmica para dentro da sua casa, mas as cerâmicas para os amigos, né? A gente tem uma história que é muito interessante, que a porcelana, sabe, a porcelana branca, lembra que até algum tempo atrás ninguém tinha possibilidade de se comprar uma porcelana, porque era muito caro. Era impossível, assim. Então, a gente tinha pratos, né, que eram pratos feitos de ferro, esmaltados, lembram? Que a gente até queimava a boca ao se tomar café. Minha avó tinha vários desses até hoje. E a cerâmica, ela veio crescendo de uma forma, né? Hoje a gente tem a cerâmica com um poder tão firme, né? Como que hoje em dia você compra uma louça convencional por, sei lá, R$50, e a cerâmica ela custa 100, provavelmente, né? Produzido por vários coletivos que precisam de sobreexistir, que precisam de trabalhar e de disseminar essa arte entre os povos, entre as pessoas que estão do lado, né? A gente tem, hoje em dia, cerâmica nas escolas, né? Nas faculdades, né? Em algum período determinado, as pessoas elas têm essas possibilidades. Quando a gente fala também dessas faculdades, a gente pensa em pessoas que fatalmente elas não vão fazer artes plásticas, elas não vão encontrar com a cerâmica, né? Provavelmente vão fazer medicina, provavelmente vão fazer arquitetura, né? Essa estrutura que possibilita essa formação hoje em dia está no aglomerado da Serra, né? Dando essa possibilidade para os jovens. E com essas palavras,
com isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou falando, parafraseando para vocês, é de dizer que a cerâmica, ela, além de ser um instrumento de possibilidades, ela é uma ferramenta de guerra, ela é uma ferramenta de luta, ela vale mais do que um fuzil que está na periferia, ela vale mais do que uma arma de fogo, porque ela possibilita ao jovem de comover várias mentes através de uma construção de uma arte milenar, né? Através de uma peça feita pela mão de barro que é entregue para a sociedade por um jovem que precisa, por exemplo, de dinheiro para comer ou para se comprar um sapato, né? É uma cerâmica de luta. Eu sou grato pelo momento, pelas palavras aqui eu entrego para vocês. O que eu peço para vocês é para continuar trabalhando com essa arte, para insistir nesse pensamento de sobreexistir sobre as épocas e de passarem para os seus filhos, para os vizinhos, para as pessoas que estão crescendo com vocês, para as pessoas que vão vir adiante, para que o nosso povo negro ele vença de fato. Tá bom? Gratidão.